Fala devs, Felipe Brito aqui. Nessa aula a gente vai estar falando de como enviar arquivos através da API. Bom pessoal, na primeira aula a gente viu que para enviar dados para a API, a gente envia um JSON, um formato de JSON, e a nossa API pega aqueles dados ali e salva no banco. Porém, quando a gente trabalha com arquivos, a gente envia em um formato um pouco diferente. A gente utiliza um formato chamado Multipart Form Data. Esse formato ele envia meio que um formulário, onde a API vai estar tratando de cada campo ali de uma particularidade específica. E aí a gente consegue estar enviando arquivos, fotos, qualquer tipo de documento através da API, beleza? E é o que a gente vai estar fazendo agora aqui dentro do Visual Studio. Bom galera, eu já estou aqui com o Visual Studio aberto. Esse aqui é o mesmo projeto da aula passada e a gente vai precisar alterar alguns parâmetros aqui para poder enviar arquivos. A primeira coisa vai ser o formato como a gente vai estar enviando esses parâmetros. Hoje aqui eu estou passando um objeto e esse objeto, ele por padrão vai estar aceitando no formato do JSON. Para que eu possa enviar um form data, eu preciso colocar uma anotação na frente desse parâmetro, tá? Quando eu falo anotação é porque eu estou colocando entre colchetes e essa anotação vai se chamar de from form. E isso aqui ele vai estar aceitando em um formato completamente diferente, onde não vai ser mais um JSON. Então ele vai estar tendo aqui os atributos, tá vendo? Como se fosse um formulário mesmo. Eu tenho aqui os campos e os inputs. E para que eu possa enviar esse arquivo de foto, eu possa adicionar esse atributo a mais, dentro da minha classe aqui do ViewModel, do Employee ViewModel, eu vou estar adicionando aqui uma nova propriedade, vou chamar aqui prop, e essa propriedade ela vai ser do tipo iFormFile. E vou chamar essa propriedade de foto. Através dessa propriedade a gente consegue acessar todos os atributos do arquivo, o tipo do arquivo, o tamanho do arquivo e o arquivo por si próprio. E aí a gente consegue pegar esse arquivo e salvar no nosso servidor. E para a gente salvar esses dados, eu vou criar uma pasta aqui nova aqui dentro do meu Web API e eu vou chamar essa pasta de Storage. E o processo vai ser bem simples. Toda vez que eu enviar um arquivo para minha API, eu vou pegar o nome daquele arquivo, vou salvar nessa pasta e vou pegar o caminho desse arquivo, tá? Vai ser storage barra o nome do arquivo e salvar no banco. A gente não salva o arquivo em si dentro do banco de dados ou converte o arquivo em um Base 64 porque poderia pesar muito o banco. Então a gente só salva o caminho do arquivo e o arquivo vai estar salvo dentro do nosso servidor, dentro da nossa API. E o processo para salvar é bem simples. A primeira coisa que eu preciso saber é pegar o caminho onde eu vou estar salvando o meu arquivo. Então eu vou criar uma variável aqui, filePath. Vou chamar o atributo aqui do path e vou chamar o combine. Isso aqui é para mim montar a minha URL, tá? A minha URL de onde vai estar salvando o arquivo. Ele meio que vai concatenar o nome storage, beleza? E aqui eu digo qual vai ser o outro atributo, que vai ser basicamente o meu employee, foto, e eu quero pegar o nome da foto, o file name, beleza? Então eu já tenho aqui o caminho do meu arquivo, que basicamente vai ser esse caminho aqui que eu vou salvar no meu banco. E eu já vou até estar alterando aqui, ao invés de eu passar nulo na foto, como a gente tinha feito na aula passada, eu vou estar passando agora a variável filePath, que é o que ele vai estar salvando no banco. Porém aqui ainda não está salvando o arquivo ainda dentro da minha API. Para a gente salvar arquivo na API, eu vou estar utilizando aqui uma classe chamada Stream, e essa classe permite que eu salve o meu arquivo dentro da minha memória e depois eu pegue e coloque em alguma pasta aqui no meu sistema, beleza? Então, eu vou criar aqui um file stream, vou dar um new file stream, beleza? E aqui eu vou passar o caminho do meu arquivo, de onde ele vai estar salvando, E eu vou estar dizendo aqui qual modo que eu vou estar utilizando nesse file stream. Eu posso fazer uma leitura, eu posso fazer um escrito. Nesse sentido aqui, ele vai estar criando um arquivo. Então eu vou dar aqui um file mode create. Ele vai criar um arquivo para mim. Agora eu só preciso pegar a minha foto e adicionar dentro da minha stream. Então eu vou pegar aqui a minha variável foto e vou dar um copy to para ele copiar a minha foto para dentro do meu file stream. Fazendo isso daqui, ele já vai pegar o meu arquivo e vai criar dentro da minha pasta storage, beleza? Então o processo é bem simples, tá? Se você quiser salvar esse arquivo na nuvem, na AWS, no S3 da vida, também é possível. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu te ensino como faz o processo para salvar um arquivo local lá no servidor da AWS, beleza? Vamos testar aqui para ver se está funcionando. Vou rodar aqui o projeto. Prontinho, ele carregou para mim aqui o Swagger, tá? Então vamos criar aqui um novo funcionário, que vou chamar de Beltrano.
ele tem 35 anos e olha, ele já criou para mim aqui um campo onde eu consigo selecionar um arquivo, tá? Então eu vou selecionar essa foto aqui e vou rodar. Vamos ver se ele vai rodar tudo certinho. Chegou aqui no meu código, eu coloquei um pause break aqui, tá? Vou estar apertando F10 para a gente poder passar linha a linha. Perceba que aqui ele já gera o caminho do meu arquivo, tá vendo? Então ele coloca automaticamente para mim essa barrinha aqui para poder dizer que é um caminho. Aqui eu estou gerando a minha stream e agora eu vou pegar a minha imagem e colocar dentro dela. E quando eu faço isso, ele já gera para mim o arquivo aqui na minha pasta storage, tá vendo? Então eu já tenho um arquivo salvo no servidor. Agora eu só preciso pegar esse arquivo e salvar lá no meu banco, tá? Então eu vou pegar aqui o meu banco. Perceba que eu não tenho esse funcionário aqui, Beltrano, tá? Não tem ele. Então vou rodar aqui novamente. Ele salvou, né? Ele retornou para mim aqui no meu sistema um código 200 de sucesso, beleza? E vamos ver se ele conseguiu salvar aqui certinho. Prontinho, ele salvou aqui Beltrano e salvou o caminho da foto aqui do usuário, tá? Esse cenário aqui já é ideal para você poder montar o seu sistema. Você pode pegar esses caminhos e concatenar com a URL do seu servidor para poder baixar esses arquivos. Mas eu vou estar te mostrando um negócio bem legal aqui que dá para fazer com a Web API, que é a gente criar uma rota para baixar esses arquivos, né? Ela retornar essas imagens aqui para a gente. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui agora? Eu vou criar uma nova rota aqui, que eu quero baixar uma foto desse usuário aqui, tá? Eu quero passar o usuário 6 e ele traga para mim qual é a foto desse usuário. Então, para a gente fazer isso, eu vou alterar um pequeno detalhe aqui dentro do meu módulo, da minha interface de repository, tá? Eu vou criar um novo método aqui, que eu vou chamar de get, tá? O mesmo nome de cima. Porém, esse get, ele vai me retornar apenas um usuário. Vou passar um ID, ele vai me retornar um usuário. Eu vou colocar uma interrogação aqui à frente da classe, porque esse usuário ele pode ou não existir no banco, então, para me poder aceitar nulo aqui no meu retorno. E agora eu vou lá na minha infraestrutura, tá? Minha Employee Repository, onde eu tenho minha implementação. E perceba que ele já vai me acusar aqui o erro, né? Dizendo que eu preciso implementar a minha interface. E vou colocar aqui o meu Return Employee, e vai dar um find para encontrar, e eu vou passar aqui o ID do usuário que ele precisa encontrar. Então isso aqui ele já consegue procurar esse usuário lá no banco. Voltando lá para o nosso controller, a gente vai criar uma nova rota aqui. Vou copiar aqui essa instrução. E eu vou chamar aqui de download foto, para a gente pegar a foto do usuário, onde eu vou estar passando aqui o ID do usuário, beleza? E aqui em cima eu vou colocar as anotações do HTTP post, eu quero que seja um verbo post, e eu vou definir aqui uma rota personalizada, tá? Onde eu vou estar passando no meio da rota a minha variável ID, e aqui o legal é que o nome tem que ser igualzinho, como está aqui, e eu vou colocar aqui a anotação de download, beleza? Um detalhe importante, tá? Se eu não definir essa rota aqui, ele vai acabar tendo duas rotas com o mesmo nome, né? São rotas que não tem ali, que seriam dois posts para essa mesma URL. Isso poderia dar um problema. Então, como eu estou utilizando já um post aqui, eu preciso colocar uma anotação personalizada. E aqui dentro do meu download foto, o código para fazer isso é bem simples, tá? Primeiro eu vou procurar o meu funcionário lá no banco. Vou chamar aqui meu Employee Repository, get, passando o ID. Assim que eu encontrar o meu funcionário no banco, eu preciso pegar os dados da minha imagem. E eu quero que esses dados me retornem em bytes, tá? Ele precisa retornar em databytes para poder gerar essa imagem lá no meu front-end, lá na minha Web API. E aqui eu tenho, dentro da minha biblioteca do system.io, nós temos uma classe chamada file, que ele vai gerar um arquivo para mim com base num caminho. E o caminho a gente já tem aqui salvo no banco, que é o employee.photo. Beleza? Então isso aqui ele já gerou uma imagem para mim, faltou só um detalhe aqui, eu coloquei o file direto, mas na verdade eu preciso chamar o read all bytes. Ele vai ler esse caminho para mim e vai retornar uns data bytes aqui dentro, beleza? E por fim, eu só preciso retornar para minha API um file. Olha que legal isso aqui, tá? Eu não estou retornando um código ok, não estou retornando ok, estou retornando um file. Ele vai pegar o meu data bytes e eu preciso definir também qual é o tipo desse arquivo. Como a gente está trabalhando com imagem aqui, né? Eu vou colocar o image, barra e o formato das imagens que eu vou estar aceitando, que é o PNG, beleza? Então, só isso aqui ele já vai fazer o download para mim. Eu vou colocar aqui um pause break e vou rodar o projeto para a gente testar. Beleza? Vamos testar aqui a nossa rota. Eu vou estar passando aqui o código do usuário que a gente acabou de cadastrar, que é o Beltrano.
e é o código 6. Vou colocar aqui 6, vou rodar aqui o código. Então ele vai procurar esse funcionário lá no banco. Ele achou ele aqui. Então aqui eu já tenho os dados do meu usuário, do meu funcionário, tá vendo? E agora eu vou pegar os dados da minha foto. Ele vai pegar esses dados e vai retornar lá no meu front-end, lá na minha API. E aqui eu tenho a foto do usuário que eu publiquei, beleza? Bom, galera, essa aula foi bem rápida, né? Para a gente poder ver algumas funcionalidades da API aqui. Eu trouxe um vídeo só para poder falar disso, para também não ficar muito longo. Esse código ele vai estar sendo atualizado constantemente lá no GitHub. Então, possa ser que no momento que você esteja vendo essa aula, o código não esteja igual lá, tá? Como a gente fez aqui. Pode ser que tenha mais coisas aí. Então, o ideal é que você sempre vá acompanhando aí os vídeos para você pegar esse código atualizado lá no GitHub, beleza? Então, não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição, o seu comentário, sua sugestão. Se você quiser ver uma particularidade do processo de Web API, coloca aí nos comentários que a gente vai estar estudando aqui junto. Valeu, galera!